Hum. Ô, Jesus, cadê eu aqui? Tu consegue vir aqui dar uma olhada? Que eu não sei o que tá acontecendo. Ou tu consegue enviar uma notificação, uma solicitação ali? Ai, agora acho que estabilizou. Então vamos lá, gente. Tá dando para me ouvir? Tá tudo certo? Se às vezes travar, é porque tá meio instável aqui. Eu acho que é a internet ou é até a máquina que não sei o que está acontecendo, mas vamos lá, na medida do possível a gente caminha, né? Hoje a gente vai trabalhar um pouco mais de relacionamento afetivo também. Na aula passada eu falei um pouco, hoje a gente vai aprofundar um pouco mais nesse tema. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a minha tela aqui com vocês. Peraí. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Acho que sim, né? Tá dando até um calor aqui. Deixa eu só ver aqui, peraí. Permitir. Tá, então vamos lá. Vamos falar um pouco de casamento, tá? Aos olhos da sistêmica, né? Aos olhos da constelação familiar. Então, já começando aqui bem leve com vocês, na verdade, não é nem um pouco leve, né? O assunto de relacionamento afetivo é um assunto bem delicado, eu sinto que é bem delicado. A gente vai trabalhar aspectos bem importantes que o Bert traz, e na verdade o Bert ele vai cutucar as nossas dores, ele vai na raiz do problema, né? E ele vai falar justamente da instituição casamento. O Bert tem uma fala muito incisiva que ele diz que quando um casal vive muito tempo junto e não se casa, um está dizendo para o outro: eu estou procurando por algo melhor. Isso é ferir-se constantemente. Ele diz que o casamento ele é a despedida da juventude. Então, o relacionamento a dois, sem o casamento, é uma extensão dessa juventude. Então, na verdade, quando a gente fala de casamento, o casamento, a instituição do casamento, ele celebra esse rito de passagem, né? Onde o casal, na verdade, ele verdadeiramente se compromete um com o outro, se compromete com a união, se compromete com o relacionamento e ele comunica, né, através da efetivação desse ato, que ele quer viver com essa pessoa ao lado para o resto da vida. E muitas vezes a gente pensa, não, a gente tira a importância, na verdade, do compromisso em si, entendendo que, é só uma questão burocrática, que é só uma questão que não leva a nada, que não é isso que importa, quando, na verdade, gente, a gente está falando de mundo dos adultos. Quando a gente vai olhar de uma perspectiva adulta para esse tema, né? Até tem uma fala que eu sempre uso, que é uma fala do meu padrasto. Padrasto não, gente, como que chama? Meu sogro, na verdade, ele é o segundo casamento da minha sogra, né? Meu sogro também. E ele fala que a gente precisa escriturar, né? Claro que não nesse sentido, mas se a gente for analisar, quando a gente vai comprar uma casa, quando a gente vai comprar um carro, a gente quer colocar aquilo no nosso nome, a gente quer efetivar aquele contrato, a gente olha para isso de uma outra maneira. Por que que com a pessoa que a gente escolhe para estar ao nosso lado, a gente não dá esse passo importante de assumir um compromisso definitivo, de realmente fazer um acordo concreto ali. E muitas vezes, quando a gente começa a analisar profundamente essa questão de só morar junto, ou, por exemplo, não, a gente tem uma união estável. O que é a união estável? A união estável, só para vocês entenderem, ela tem um outro peso do que o relacionamento, do que o casamento, na verdade. Porque o que acontece? Na união estável,
uma terceira entidade, que é o governo, precisa reconhecer que dentro desse relacionamento você tem direitos. Então, você ainda, dentro desse posicionamento, permanece numa perspectiva, num posicionamento infantil. Não é você que está decidindo a sua vida, precisa vir alguém regulamentar e garantir alguns direitos seus, porque você não fez uma escolha concreta. Então, por isso que a gente fala que realmente o casamento ele tem um outro peso, ele é uma decisão concreta. E quando a gente não dá esse passo, se a gente for investigar mais profundamente, é porque tem alguma coisa por trás, né? E muitas pessoas colocam, por exemplo, uma muleta nesse lugar. Ah, é porque a gente não tem dinheiro, é porque ficam colocando outras desculpas na frente, e o que eu quero que vocês entendam é que a questão não é a festa, não é o mostrar para os outros, não é fazer o grande banquete. A grande questão é simplesmente a efetivação desse contrato, é dar esse passo de você estabelecer esse compromisso na sua vida de fato. Tá? Então, existe uma outra verdade por trás quando a gente não dá esse passo de verdade. Ou é porque, definitivamente, a gente ainda espera que o outro mude, então tem alguma coisa no relacionamento que não tá boa, e eu não tô querendo olhar para esse lado, então eu vou deixando do jeito que tá, eu vou empurrando para a barriga, com a barriga, eu não vou tocando nesse assunto, né? Ou, na verdade, às vezes é o outro que não quer, então às vezes o outro já se posiciona que isso não é importante e eu vou deixando que o outro decida a minha vida, sendo que, na verdade, a gente está falando aqui de o que você quer para você, o que você quer viver. E, na verdade, quando existe essa abertura, assim, sabe, de que não o casal não se escolhe, e no profundo mesmo, sempre vai haver aquela insegurança. Então, muitas vezes as mulheres, ou até mesmo os homens, eles ficam muito inseguros, mesmo que eles não digam, mesmo que eles não expressem, mesmo que eles não falem, existe uma insegurança muito grande quando não há esse compromisso de fato. Tá? Então, o que a gente precisa analisar agora, ainda dentro dessa questão do casamento? O Bert tem uma outra fala que ele vai dizer o seguinte: o casamento é para a gente ter um relacionamento adulto e sexual, do qual decorrem os filhos. Não casamos para ter filhos, eles são a consequência e não o objetivo final. Então, a gente tem que entender que existe um princípio de ordem aqui nesse quesito. A gente tem que entender que o relacionamento de casal vem antes da paternidade. E a gente precisa entender que depois que o casal vira mãe e pai, eles precisam continuar se vendo como marido e mulher, não estendendo esse olhar. Por exemplo, não tem aquela história de que quando o pai e a mãe têm um filho, eles começam a se nomear de pai e mãe. Gente, isso aqui é um desastre, porque na medida com que eu começo a chamar a minha esposa ou o meu marido de pai, a minha esposa de mãe, é assim que você vai enxergar essa pessoa, é assim que você vai ver essa pessoa. E o objetivo final do relacionamento, que é a intimidade, que é o companheirismo, que é a relação a dois, ela vai se perder no meio de tudo isso, e vocês ficam, muitas vezes, presos em papéis, né? Então, e isso também, gente, é uma grande abertura para a gente projetar, muitas vezes, nossas carências infantis no outro. Por exemplo, assim, se eu vejo o outro como um pai, ou se eu espero que esse outro me dê o que o meu pai não me deu, né? Se eu cobro uma dívida dessa pessoa que, na verdade, não é dele, é uma conta que eu tenho interna e que pertence à minha relação com o meu pai, eu começo a colocar um peso no relacionamento que não é da relação. Então, por isso que na sistêmica a gente olha muito para essa relação com pai e mãe, por quê? Para você preservar a continuidade dos seus relacionamentos, porque à medida com que você resolve essas questões mais primárias, você consegue estar com outra maturidade para agir dentro do relacionamento, dentro do teu ambiente de trabalho e em outras esferas, tá? Então, a gente precisa entender que aqui, dentro de um relacionamento de casal, o que é importante a gente
poder respeitar a individualidade do outro, né? Começar a ver o relacionamento como uma fonte de afeto, mas não como a única fonte de afeto. Então, é preciso ter mais fontes para eu poder colocar a minha energia. Então, muitas vezes acontece de uma pessoa começar a se relacionar e ela coloca aquela pessoa no centro da vida dela, coloca o marido, né, o companheiro ou a companheira no centro da vida dela e não existe mais nada, ela não tem outras fontes de afeto, não tem amizade, não tem um trabalho onde ela possa se desenvolver, não tem uma outra atividade, um hobby, uma ponte de exercício, ou não tem uma conexão com a própria espiritualidade, não tem outra fonte, é unicamente a pessoa, e ela começa a gerar uma relação de apego muito forte. Então, é importante a gente estabelecer mais fontes, né, e e desenvolver essa individualidade também, para além da relação. A relação é importante, mas ela se fortalece também quando ambos conseguem ser pessoas felizes também em outros ambientes. É importante também dedicar-se a atividades do seu interesse, como eu disse aqui para você, e ter essa vida além do relacionamento. Por que é importante esse desenvolvimento também, gente? A gente tem que entender aqui nessa perspectiva de ordem, que o Bert vai falar uma coisa essencial, que o relacionamento, ele tem precedência sobre essa paternidade, sobre essa maternidade, né? O que acontece muitas vezes é que quando os pais, o casal, eles não estão unidos, não estão resolvidos entre si, tem muitas questões ali, né? Não olharam para si, não trabalharam as próprias questões. Quando chega um filho, eles começam a projetar de forma inconsciente, muitas vezes, as demandas deles nesses filhos, né? Todo tipo de demanda, seja emocional, seja afetiva, ou seja até mesmo profissional, sabe? Quantas vezes eu vi, por exemplo, pais projetando nos seus filhos aquilo que eles não viveram no campo profissional deles e acreditando que esses filhos precisam dar continuidade a esse sonho, sendo que, na verdade, aquilo é um sonho do pai, aquilo é um sonho da mãe, e não um sonho daqueles filhos. Então, muitas vezes, quando a gente coloca todo esse peso em cima dos filhos, né, e não olha para a gente, não olha para o casal, para o relacionamento, isso começa a gerar uma disfunção na família. Os filhos começam a acreditar que eles são responsáveis pela felicidade da mãe, pela felicidade do pai, né? Então, a gente precisa entender aqui nesse princípio de ordem que o relacionamento de casal veio antes, os filhos vão precisar de atenção, sim, né? Dependendo da idade ali que eles têm, principalmente os mais novos, mas vai chegar um momento que eles vão crescer, eles vão seguir a vida deles, e o que vai ficar é o casal, o que vai permanecer são os dois, né? O homem e a mulher ali, ou outros tipos de relação. Casamento entre clãs, o que a gente precisa entender? Quando uma pessoa se casa, ela não se casa apenas com o parceiro, mas com tudo aquilo que ele traz do sistema dele. Então, quando a gente rejeita no nosso coração a família do nosso parceiro, da nossa parceira, a gente está rejeitando também inconscientemente o nosso parceiro também, né? Quando a gente olha com desprezo, diminuindo o valor daquela família, né? Diminuindo os princípios daquela família, muitas vezes, isso é sentido, na verdade, pelo cônjuge como se fosse um ataque em relação a ele mesmo, né? Porque, na verdade, ele veio daquele lugar, a existência dele só foi possível através daquele pai, daquela mãe, daquela família. Então, ele vai sentir como se fosse um ataque a ele mesmo. Por isso que a gente fala que quando um casal, ele começa a se formar, eles vão ter que negociar
muitos valores para formar, querendo ou não, uma nova concepção de família, né? Poder negociar isso entendendo que não existe essa história de que a minha família é boa e a sua não é. É preciso haver um meio termo, é preciso haver um contrabalanço, é preciso que vocês negociem tudo isso para formar uma nova família, porque senão, se você chega com esse olhar de que só o que vem da minha família é bom, o que a sua e aquilo que vem da sua não presta, o Bert fala que isso costuma atuar como um veneno para o relacionamento, porque a pessoa já vai se colocando nesse lugar de superior, só o meu é bom, só o meu é válido, né? O seu eu não aceito. Então é preciso haver essa negociação, né? É preciso ceder esse espaço para vocês irem formando os princípios de vocês e aquilo que é importante, que vai ser funcional para a família de vocês. Outra coisa importante é entender que, quando a gente está formando uma nova família, a gente vai ter que, em muitos momentos, sair da inocência perante o nosso próprio sistema. Então, como que a gente pode entender isso aqui na prática? Imagina o seguinte, imagina que no teu sistema familiar existe uma regra, que é uma regra expressa, assim, de que todo Natal precisa ser na casa da sua avó. Por exemplo, só um exemplo aqui, tá, gente? Essa é a regra do teu sistema. Agora chega o teu parceiro nesse sistema, ele tem uma família também, e lá no sistema dele também existe uma tradição de que todo Natal é passado lá na avó dele, vamos supor. O que acontece? Vai precisar haver uma negociação nesse lugar e alguém vai ter que ceder. No momento em que você ceder, você vai ter que sair da inocência perante o seu próprio sistema. Você vai ter que como que eu posso dizer, suportar o desconforto de desagradá-los. Por quê? Porque isso é para um bem maior. Agora eu estou formando um sistema com o meu marido, existe uma outra família aqui, nesse Natal a gente vai passar lá na avó dele, e no próximo a gente passa lá com você, mãe, no próximo a gente passa lá com você, pai. Então vai precisar haver essa negociação e vai existir esse desconforto muitas vezes, porque vocês vão rompendo com alguns padrões, com algumas regras veladas, e isso faz parte, né? É preciso ter essa consciência para você poder lidar com isso de uma forma mais tranquila, isso é natural, tá? Aí a gente vai chegar num aspecto aqui bem delicado, né? Que é um assunto bem forte, assim, que a gente precisa trabalhar também, que é a sogra, né? Muitas vezes, nem sempre a gente tem uma boa relação com a sogra, isso pode acontecer. Só que qual que é a postura adequada para você lidar com essa questão da sogra, né? A gente vai trabalhar as 3 leis da constelação aqui para você entender essa perspectiva de lugar, né, e de posicionamento dentro desse assunto. Então, a gente tem que entender, pensando sistemicamente, que pela lei do pertencimento, a sua sogra pertence, ela faz parte, né? Ela é importante, ela cedeu espaço para o teu companheiro existir. E pela lei da hierarquia, ela veio antes. Então, ela veio antes do que você, ela tem precedência, ela chegou antes nesse sistema. Agora, pela lei do equilíbrio, né, isso é importante observar. Existe alguma troca em relação a essa sogra? Por exemplo, vocês moram no terreno dela, vocês usam o cartão dela, vocês fazem empréstimos com o nome dela, vocês pedem favores, ela cuida dos filhos de vocês. Como é que é essa relação? Existe uma troca contínua em relação a essa sogra? Porque quando a gente abre espaço na nossa intimidade, na família que a gente está formando, para os nossos pais ou os nossos sogros participarem ativamente ali,
né, e gera uma relação de dívida, de dependência, você tem que entender que quando você dá abertura para isso, ela vai ter direito, ela vai se sentir no direito de te cobrar algo, porque é como se você tivesse uma dívida nessa relação. Por isso que é muito importante, e a constelação, a sistêmica, ela é uma terapia de você ganhar autonomia no seu terreno pessoal. É importante a gente entender que não existe almoço de graça, né? Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Na medida com que você aceita ou você pede um favor para alguém, né? Ou você aceita algo de graça de alguém, você gera uma relação de dívida com essa pessoa. E essa pessoa tem total liberdade de também pedir algo em troca de você. Então, por isso que a gente precisa entender que o quanto antes você puder estabelecer o seu próprio espaço, a sua própria autonomia, a autonomia do casal, sem gerar essas relações de dependência com familiares, né? Quanto mais vocês caminharem com as pernas de vocês, melhor para vocês, porque não existe um envolvimento assim que vá atrapalhar também o convívio da família de vocês. Certo? Então, é importante a gente entender uma outra situação que eu recebo também, muitas vezes, que é essa questão do marido, do filho, ter essa relação de dependência com a mãe, de depender, muitas vezes, da validação da mãe, de depender da aprovação da mãe, de estar muito grudado com a mãe, de viver lá na casa da mãe, né? O que a gente precisa entender se isso existe, por exemplo, se esse é o seu quadro, se isso existe na sua história. O primeiro questionamento que você tem que se fazer é por que eu escolhi me relacionar com um filhinho da mamãe, né? Por que eu fiz essa escolha? O que existe no meu sistema, no meu campo, que ressoa com isso que está se mostrando na minha vida, que ressoa com essa escolha que eu fiz para mim, tá? Então, a gente tem que entender... Peraí, gente. Vocês estão me ouvindo, né? Porque eu tô ali envolvida. Tá tudo certo? Tá, então tá. Vou continuar aqui. Então, vamos lá. Por que é preciso partir desse questionamento, né? Porque, geralmente, um filhinho da mamãe, né? Esse cara dependente, esse cara mais passivo, esse cara que precisa de aprovação, o que ele está buscando? Ele está buscando inconscientemente uma mãe para se relacionar. Essa que é a grande questão. E, consciente ou inconscientemente, você provavelmente vendeu isso para ele muito bem. Então, você mostrou para ele, através de gestos, atitudes, ações e concessões, permissões, que você seria essa mãe para ele, né? Que você, talvez, no teu comportamento e nas tuas atitudes, você deu a entender que se encaixaria muito bem na proposta do que ele estava procurando. E a grande questão é que quando você entra nessa posição de mãe do seu parceiro, o que acontece? Você automaticamente entra numa disputa de lugar com a tua sogra, porque, na verdade, a mãe é ela. E você está tentando ser uma mãe melhor para ele. E isso vai gerar uma disputa inconsciente. A grande questão é que, na verdade, né, se a gente for observar lá no profundo, de onde que vem essa competição? Essa competição entre duas mulheres nasce do teu relacionamento com a tua mãe. Então, essa é a raiz, essa é a origem, que depois é projetada nas tuas relações. E isso também precisa ser olhado. Então, na verdade, gente, qual que é a solução desse quadro aqui? Como que a gente pode entrar num caminho de solução? Primeiro, é preciso a gente ter um posicionamento adulto em relação a essa questão, né? A esse lugar. Então, o que a gente precisa entender? Quando existe um problema na relação com a sua sogra, esse problema ele diz respeito a você e não necessariamente em relação ao seu marido, e
isso te afeta de alguma forma, é preciso que haja um posicionamento seu. O que acontece muitas vezes é que as mulheres esperam, né, e querem, na verdade, que o homem se posicione. É como se elas colocassem inconscientemente esse homem novamente nesse lugar de disputa. Então, você tem que escolher ou eu ou ela, né? E aí, é como se fosse essas mulheres atuando ali, é como se elas estivessem brigando pelo objeto de amor delas. Ah, ele precisa escolher quem que ele quer, quem que ele gosta mais, né? Isso não é maduro, tá? Então, qual que é a grande questão? Você tá com um problema, você tá com uma questão com a sua sogra, conversa diretamente com ela, seja adulta para falar, seja adulta para trazer o que está acontecendo e fala diretamente. Se o problema é com você, fale diretamente com ela. Não espere, não coloque, na verdade, ele nessa posição, tá? Porque isso não é maduro, não é um posicionamento adulto aqui. Qual que é a grande questão? Outra questão, o respeito, gente, dentro dessa relação faz parte também do amor, tá? Como assim o respeito? A gente tem que entender que para uma pessoa modificar o comportamento, modificar as atitudes, modificar alguma questão na vida dela, isso leva um tempo. Todo mundo tem um tempo de mudança. As coisas não acontecem instantaneamente como você deseja e não é assim para ontem. Então a gente tem que entender que tudo é um ajuste. É preciso conversa, é preciso diálogo, né? É preciso que você traga os teus sentimentos de uma forma respeitosa para que a pessoa te ouça de fato, né, e não num movimento acusatório, num movimento recriminatório, onde ela vai se sentindo acuada e acusada e ela não consegue te ouvir de fato. Então, é importante você entender que, por exemplo, assim, se você em algum momento ocupou esse lugar materno para essa pessoa e que você já está acostumada com esse lugar, porque na verdade a gente vai entrando inconscientemente nessa postura sem perceber muitas vezes. E querendo ou não, a gente tem ganhos. Em tudo aquilo que é disfuncional, a gente também tem ganhos. E muitas vezes ser útil e necessária para o parceiro, né, faz a gente sentir que a gente tem um senso de valor, que a gente é mais amada. Só que no longo prazo, isso vai afetar o equilíbrio do relacionamento, o equilíbrio do casal. Por quê? Porque se você é essa mãe, essa figura maternal, quem que é esse arquétipo materno? É aquela que dá tudo. É aquela que faz tudo, é aquela que está ali disponível, né? E que muitas vezes não recebe a altura, porque os filhos não devolvem para as mães, assim como elas fazem por eles, né? Então, vira uma relação parentalizada e desequilibrada. Então, a gente tem que entender, se você hoje está numa posição que não é a posição de esposa, por exemplo, é preciso que você também faça um movimento de sair desse lugar, né? E deixar o espaço aberto para que ele possa também fazer o movimento dele. E tudo isso leva um tempo, até você compreender como que é essa dança, né? Compreender qual que é o teu lugar correto dentro desse relacionamento, entender como equilibrar de novo, reajustar essa balança do casal, tudo isso, né, faz parte do amor também, essa paciência, vamos dizer assim, para vocês estarem cada um no seu lugar correto. Porque, na verdade, muitas vezes a gente tem a falsa sensação de que, por exemplo, assim, ó, eu vou dar o exemplo, né? Eu vou mostrar para ele como eu quero que ele se comporte, aquilo que eu quero que ele faça, e ele vai aprender através desse exemplo. Quando, na verdade, gente, quando a gente faz demais e a gente vai se colocando nesse lugar, na verdade, a gente não dá espaço para o outro contribuir também nesse relacionamento, a gente não deixa a falta existir. A gente não dá espaço para o outro existir nessa relação também. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Então, muitas vezes, por exemplo, assim, ó, eu vou pegar uma situação arquetípica também. Às vezes você quer que o seu marido se comporte como um rei, né? E que você seja uma rainha para ele, mas você tem que entender que uma rainha não ensina
o rei como ele deve se comportar, ela simplesmente é a rainha, ela simplesmente está no lugar dela, e automaticamente existe espaço para esse homem ocupar esse lugar. Tá, então o que, que a gente precisa entender agora, voltando nessa relação com a sogra, tá? Se essa relação tá disfuncional, se esse homem vai todo domingo para casa dela, se tem uma relação de dependência muito forte, primeira coisa que você precisa se questionar, o quanto que isso é negociável dentro de você. Por exemplo, assim, ah, não, é todo dia que ele tem que passar lá na mãe dele, e para mim isso não faz sentido. Eu não quero estar junto, para mim não faz sentido estar todo dia lá. Quanto que isso é negociável dentro de você? Por quê? Você tem que olhar para você também, para os teus desejos, para o que faz sentido e ir contrabalanceando isso. Se ele não está contigo nas tuas decisões, né? Se ele não quer compartilhar uma outra atividade, vá você fazer isso. Deixa ele lá ir na mãe dele e vá para uma academia, vá fazer um curso diferente, vá ter uma outra experiência, buscar, como eu disse para vocês ali no começo, outras fontes de amor, porque isso automaticamente equilibra o relacionamento. Se você não recebe a energia que você está investindo no relacionamento da outra pessoa, é você que precisa parar de investir tanto e buscar investir em você. Isso automaticamente já reajusta o equilíbrio. E outra, na medida com que esse homem percebe que, por exemplo, você tá feliz com a tua vida e parece que alguma coisa mudou e você tá bem, ele automaticamente vai se sentir também mais atraído para essa outra realidade que ele ainda não conhece, vai querer entender o que está acontecendo, às vezes vai querer te acompanhar também. Então, tudo, gente, é a forma como a gente reage muitas vezes. A situação não é a situação em si, é como a gente vai conduzindo aquilo, tá? Então, a gente precisa entender que é necessário, é importante que você busque esse prazer, né, que talvez não exista no relacionamento nesse momento, porque existe essa situação, em outros lugares, para deixar de ser a pessoa que só reclama da sua vida, né, e fazer atividades interessantes para você. E isso naturalmente atrai muito mais, né? Senão você se torna, como está aqui, a réplica da mãe dele muitas vezes, e aí você vai perder. Se você é a mãe, não existem duas mães, né? Existe a mãe. A mãe sempre vai ser ela, então você precisa ser a pessoa que está no teu lugar, né? A companheira, a parceira, a esposa. Faz sentido, gente? Tem alguma pergunta até o momento para a gente poder entrar na questão do equilíbrio? Pode levantar a mãozinha se vocês tiverem, ou tá tudo certo? Ok. Então tá, então eu vou continuar, tá? Lei do equilíbrio, eu já dei uma pincelada aqui, gente, mas se a gente for observar sistemicamente, principalmente nessa questão de relacionamento afetivo, a lei do equilíbrio é a lei principal, tá? É o que vai determinar se esse relacionamento é saudável e recíproco ou não. E a gente precisa partir do seguinte princípio, que dentro de um relacionamento de casal não existe hierarquia. Então, ambos são iguais, ambos precisam se ver como iguais. O grande problema do desequilíbrio acontece geralmente com disfunções. Então, se a pessoa ela tem um traço de codependência, não sei se vocês já ouviram falar, mas a codependência ela é um traço onde a pessoa ela tem um padrão de salvadora, de querer ser a heroína, de querer ser o herói da situação, ela se posiciona inconscientemente como superior a outra pessoa, como maior do que a outra pessoa, ela está sempre tentando salvar o outro, antecipar as necessidades do outro, e ela inconscientemente enxerga o outro como pequeno, como uma criança, muitas vezes. Ela não consegue confiar na capacidade de solução do outro, né? Ela não confia.
na capacidade do outro se mover muitas vezes sozinho. Então, ela fica tomando o problema para si, e isso vai, consequentemente, gerando um desequilíbrio muito grande no casal, né? Porque é justamente esse olhar, não ver o outro como equiparado, como alguém que venha somar e trocar com ele, né? E aí, qual que é a grande questão? A base desse equilíbrio é o dar e o tomar, tá? Então, o Bert tem uma fala muito importante que ele fala que um bom relacionamento de casal começa com o reconhecimento de que um precisa do outro, né? E que o fundamento da relação de casal é o reconhecimento recíproco dessa necessidade, né? E da prontidão em presentear o outro com aquilo que lhe falta. E também tomar do outro aquilo que falta a si próprio. Então, quando a gente fala, quando uma pessoa se aproxima do outro com as suas necessidades e o outro faz de conta que não tem nenhuma necessidade, né? Isso vai destruindo aos poucos o relacionamento, que é justamente o que eu falei dessa questão da postura de superioridade. Então, por exemplo, assim, existe um investimento até da outra parte no relacionamento, mas aquela pessoa que se sente inconscientemente superior não consegue receber o que vem do outro. Nunca tá bom, nada tá bom, não é isso que eu quero, não é isso que eu preciso, não é disso que eu gosto. Então, a pessoa vai se sentindo, o outro vai se sentindo cada vez mais rejeitado, né? E isso também é uma grande dificuldade dentro da relação. Então, o que a gente precisa entender? Que é preciso nivelar, que é preciso nivelar, não, que essa questão do querer nivelar muitas vezes o relacionamento, né? Por exemplo, assim, muitas vezes dentro de uma relação, a gente não aceita o outro como ele é, a gente não aceita o que o outro está me entregando, a gente quer do nosso jeito, a gente espera do nosso jeito, a gente quer que seja feita igualzinha eu faria, e muitas vezes, sem perceber, a gente não vai deixando o outro existir dentro dessa relação, a gente não deixa esse outro ter a espontaneidade dele, a individualidade dele, a atitude dele, né, a prontidão dele ali, porque tem que ser tudo do meu jeito, tem que ser tudo da minha maneira. Então, um exemplo, assim, bem bacana que eu posso trazer para vocês é, por exemplo, assim, imagina que você está dentro de um relacionamento e você espera que o outro faça um movimento, você pede isso do outro, e o outro tem uma dificuldade de ter uma certa atitude. Aí, de repente, a pessoa vai te buscar no trabalho, né? Como de habitual, então vocês já estão dentro de uma rotina ali, e aí a pessoa decide desviar a rota e pegar um caminho diferente para te levar para um lugar e fazer uma surpresa, fazer algo novo para você. Ao invés de você receber aquilo com prontidão, ao invés de você estar aberta para receber o movimento do outro e a novidade dentro desse relacionamento, qual que é o primeiro impulso? Mas para onde que você está me levando? O que está acontecendo? Não vamos para casa? O impulso é reclamar, o impulso rejeitar o movimento do outro. Então, muitas vezes, ao invés de haver esse incentivo, quando o outro faz o movimento, a gente não consegue receber. Isso também vai afetando o relacionamento, porque isso não é visto com leveza, né? Não é trazido uma leveza para esse movimento. Então, a gente tem que entender que muitas vezes a gente tem um desejo, uma necessidade de levar o relacionamento para uma questão de segurança, de previsibilidade, de estabilidade, mas isso vai minando muitas vezes também o relacionamento, porque não existe a novidade, não existe a surpresa, não existe um movimento novo, sabe? Então, precisa haver essa abertura interna de cada uma de nós aqui, para que a gente dê espaço para isso, né? Para que a gente dê espaço para o outro existir dentro da relação. E aqui, volta a bater nesse ponto, né, do sentimento de superioridade, que é o que mais destrói o relacionamento, né? O desequilíbrio nas trocas e nos investimentos, ele é principalmente uma postura interna.
onde você se posiciona como melhor, como maior, como superior, né? Então, é um posicionamento interno de eu não preciso de você, você é que precisa de mim, né? Eu faço por você porque, no fundo, eu sei que você não vai dar conta, eu faço sozinha porque eu não preciso de você, e a gente tem que tomar muito cuidado aqui, principalmente nós mulheres, tá? Porque a gente vem de toda uma história que eu já falei na aula passada para vocês, de uma ancestralidade marcada por violência, por várias questões em relação ao masculino, e que a gente foi aprendendo ao longo das experiências que as nossas ancestrais tiveram a não confiar no homem, por exemplo, né? E aí, o que acontece? Muitas vezes, inconscientemente, como a gente tem essa crença básica aqui dentro da gente instalada, a gente vai agir inconscientemente para confirmar aquele comando. Então, por exemplo, assim, no fundo, às vezes até existe uma satisfação, assim, sabe? Ai, tá vendo? Eu sabia que eu não podia confiar, eu sabia. E aí você quer provar aquilo, muitas vezes na realidade concreta, e quando aquilo se confirma, é como se você acreditasse que você estava certo o tempo todo. Então, na verdade, quando a gente se move nesse sentido, né, quando a gente se coloca nesse posicionamento, a gente está enviando para outra pessoa mensagens subliminares, né, subentendidas ali, de que essa pessoa não tem um espaço dentro desse relacionamento, de que essa pessoa não tem uma utilidade, ela não tem um lugar ali, né? E aí, inconscientemente, o Bert fala que a pessoa que se doa demais dentro da relação, né, a pessoa que dá muito num relacionamento, ou a pessoa que faz mais para provar que não precisa do outro, ela vai automaticamente empurrando o outro para fora desse relacionamento. Isso tudo muitas vezes é inconsciente, vocês estão tendo consciência aqui agora também, tá? Outra questão em relação ao equilíbrio. Equilíbrio não é algo estático, equilíbrio é movimento, tá? Então, por exemplo, assim, a gente tem que entender que isso não é necessariamente uma questão é, literária, assim, sabe? Por exemplo, assim, o que é essa troca igualitária? Então, por exemplo, hoje eu lavei a louça, amanhã é ele que vai lavar a louça. Não, não é essa coisa linear. A troca num relacionamento é simplesmente uma sensação em que você sente que o investimento é recíproco, em que você se sente compensada nesse lugar. Por exemplo, você investiu, você fez um movimento, ele vai lá e faz algo um pouquinho maior. Então, é sempre uma crescente. Isso é o equilíbrio. A gente vai investindo um pouco mais, cada vez mais, e isso vai gerando movimento para o relacionamento, tá? Agora, como a gente sabe que nem tudo são flores, muitas vezes dentro de um relacionamento existem crises, existem desequilíbrios, existem movimentos onde, ao invés do outro somar nesse relacionamento, ele vai retirar algo da relação, né? Muitas vezes uma traição, muitas vezes não uma traição literal, mas algo que você tenha se sentido traída, magoada. Então, muitas vezes existe esse desequilíbrio, né? Essa questão de retirar algo da relação. Como que a gente faz para ajustar? É claro que esse ajuste dentro do relacionamento, dependendo do que aconteceu, de qual que foi a crise, isso vai, com certeza, depender da decisão de ambos também. Porque muitas vezes a pessoa que retira algo da relação, às vezes ela não quer investir mais, às vezes ela não quer mais aquele relacionamento, às vezes ela só quer uma desculpa para acabar aquilo logo, para gerar um fim para aquela relação. Ou às vezes ela fez um movimento de retirar algo da relação, mas ela não queria, não foi algo momentâneo, foi algo passageiro, foi algo que não foi intencional, foi uma situação esporádica e que ela, mesmo tendo feito isso, né, porque a gente tem que compreender que erros fazem parte da vida, todo mundo erra, mas essa pessoa está arrependida. Qual que é o movimento importante da gente entender numa crise? Então, imagina que está assim, ó.
o movimento normal que as pessoas fazem, né? O que as pessoas mais fazem, na verdade, é falar assim, ó, essa pessoa que fez algo que levou o relacionamento para a crise, o que ela faz? Ela pede perdão para essa aqui. E aí, o que acontece? Ela está pedindo para essa aqui dar mais. Então, confia em mim, me perdoa, me dá um pouco mais. E esse não é o movimento. É claro que precisa haver uma conversa, é claro que precisa haver um reajuste aqui. Só que essa pessoa que retirou algo do relacionamento, ela precisa obrigatoriamente oferecer uma reparação para aquele que foi lesado. Então, ela precisa dar algo para esse relacionamento, ela precisa dar algo para que vocês voltem a trocar nesse sentido. E, obrigatoriamente, a pessoa que foi lesada, se ela quiser continuar desse relacionamento, né, se ela também quiser investir nessa relação e continuar com esse parceiro ou com essa parceira, o que ela precisa fazer? Ela precisa aceitar a reparação daquele que foi o culpado, né, pela crise. Então, o que acontece? Muitas vezes, uma pessoa que ela foi lesada, ela não aceita a reparação do culpado, né? Ela fica numa posição, novamente, entra naquela questão da superioridade. Tipo assim, eu nunca faria isso, eu nunca erraria isso com você. Sabe, ela vai se colocando como inocente. E essa posição de inocência vai distanciando o casal, mesmo que eles estejam juntos, é como se isso não tivesse sido reajustado. Né? E mesmo eles tendo, entre aspas, investido ainda no relacionamento, na prática não é bem isso que acontece. O vizinho vai querer agora fazer obra. Ei, meu Deus do céu. Eu quero trazer um exemplo aqui para vocês prático, de uma fala do Bert, isso está em um dos livros dele, que ele vai trazer essa questão do reajuste, tá? Ele vai dizer o seguinte: uma mulher abandonou o marido e divorciou-se dele devido a um amante. Muitos anos depois, percebeu que ainda o amava e perguntou a ele se aceitaria ainda como sua mulher. Ele não quis se definir e decidiram consultar juntos um psicoterapeuta. O psicoterapeuta então perguntou ao homem o que ele queria dela. O homem respondeu: desejo apenas uma revelação. O terapeuta disse que seria difícil, mas se esforçou para consegui-la. Então perguntou à mulher o que ela ofereceria ao homem para que ele a quisesse novamente como sua esposa. Então ela imaginou que isso seria muito simples e a sua oferta foi sem compromisso. Não admira que não tenha impressionado o ex-marido. O terapeuta mostrou a ela que precisava reconhecer que o fizera sofrer e que ele precisava ver que ela gostaria de reparar a injustiça cometida. A mulher refletiu um pouco, olhou o marido nos olhos e disse: sinto muito pelo mal que lhe fiz. Por favor, deixe-me ser de novo sua mulher. Eu o amarei, cuidarei de você e no futuro você poderá novamente confiar em mim. Mas o homem continuou impassível. Então o terapeuta encarou ele e lhe disse: o que sua mulher fez naquela época deve ter lhe feito muito mal e você não quer vivenciar isso de novo. Então brotaram lágrimas dos seus olhos. O terapeuta continuou: a pessoa a qual foi feito tanto mal se sente moralmente superior à pessoa culpada. Por isso sente-se no direito de rejeitá-la, como se não precisasse dela. Contudo, contra tal inocência, o culpado não tem chances. O homem, então, se deu conta do que estava acontecendo, sorriu, sentindo-se apanhado, voltou-se para sua mulher e a olhou com carinho. Então, na verdade, gente, houve um sentimento de mágoa, né? É claro que quando a gente sofre uma crise dentro de um relacionamento, a gente quebra um pouco a confiança, existe uma ruptura ali, existe todo um receio, mas é importante que, na medida com que a gente está optando por continuar investindo nesse relacionamento, a gente também aceite essa reparação, desde que haja esse movimento de fato, esse movimento de arrependimento, esse movimento de buscar
essa reconciliação, né? Então, se é da tua vontade continuar dentro de um relacionamento, né, e que sofre algum tipo de crise nesse sentido, o que é muitas vezes comum dentro de um relacionamento, a gente passa por várias fases, é importante ter essas conversas, é importante ter esses reajustes, é importante que a gente sempre opere nesse sentido de buscar esse equilíbrio concreto, na prática, sempre, tá? Para que ambos se sintam compensados ali e se sintam no mesmo patamar, né? Se vejam como iguais nesse sentido ali. Certo, gente? Faz sentido? Vocês têm alguma pergunta sobre essa temática, tudo que eu trouxe aqui? Pode levantar a mão. Vocês estão muito quietas. É um tema, não é um tema simples, não, né? Relacionamento é bem complicado. A gente, como eu disse para você, a gente está trabalhando relacionamento agora, a gente vai trabalhar prosperidade depois também, né? Nas outras aulas. Então, vai ser essas duas frentes. Mas é um pilar importante, eu acredito que é a base para todo o resto, querendo ou não, né? Na verdade, a gente veio da união de um homem e de uma mulher, a gente veio de tudo isso, então é a base de tudo, o relacionamento de casal. Tá bom? Então, já que vocês não têm perguntas, vocês estão sabendo tudo, tá tudo certo aí, eu vou dar abertura agora para a gente fazer uma constelação, tá bom? Então, quero saber de vocês que estão aqui, quem quer participar, levanta a mão. Só. Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu só. Juliana. Sato. Deixa eu ver quem mais abrir a fila. E Emily. Mais alguém, gente? Eu esqueci de alguém aqui? Se eu esqueci, vocês me avisem, hein? Tá. Então eu vou sortear. Edmira. Deixa eu só interromper aqui. Tudo bem, Edmira? Tudo. Então vamos lá, o que que você deseja constelar? Acho que a relação afetiva. Relacionamento Porque afetivo? é, Tá. durante a gravidez da minha mãe, ela esteve doente e depois que eu nasci também ela continua doente. Então eu não fui nutrida por ela. A minha avó que cuidou de mim. Então teve essa escassez de relacionamento entre mãe e filha e eu nunca consegui até hoje sentir. Eu sinto mais pela minha avó, mas eu sei que ela não é minha mãe. Mas inconscientemente a minha criança sente-se mais conectada com ela, com a avó, do que com a mãe. Tá. E depois, ah, quando tive aos 4 anos, a minha mãe viajou. Então eu cresci com meus avós. E só a partir dos 12 anos eu fui viver com ela. E eu sinto essa dificuldade no meu relacionamento de casal. Eu sou casada, com 2 filhos. Tenho dificuldade de me doar, assim, de me entregar. Uhum. Tá. Mesmo com a minha filha, por exemplo, quando ela nasceu,
eu senti que desbloqueou alguma coisa dentro de mim, o amor. Aham, Mas à medida que ela foi crescendo, temos várias dificuldades. tá. Quantos anos têm os teus filhos? A mais velha tem 8 e o pequeno tem 3, Tá, e você tá casada há quanto tempo? 10 anos. 10 anos. Uhum. É o primeiro relacionamento ou é uma segunda união? Quer dizer, oficial, eu tive namorados antes, mas Tá, com ele é o meu casamento. casamento. Tá. Uhum. E o teu pai, você chegou a conhecer, conviver? Não, né? Não conheci ele com 14 anos, mas nunca moramos juntos. Temos encontros assim. Não tivemos uma convivência tipo, dentro de casa, como representante, como meu pai. Assim. Nunca tive ele presente 100%. Tá. Você ficou com os teus avós maternos, isso? Sim, sim. Uhum. Mas o que que aconteceu na relação dos teus pais ali, você sabe? Um, a minha mãe quis engravidar, mas o meu pai não achava que estava financeiramente preparado. E mesmo assim, a minha mãe engravidou. Então, ele disse para ela fazer o aborto. Então, ela magoou-se, não quis fazer, chateou-se e separou dele. Mas depois, meu pai voltou atrás para pedir desculpa que ele tinha feito, mas a minha mãe não aceitou. Então, eu não conheci ele até os 14 anos. Uhum. Mas você foi morar com a sua avó com quantos anos? Porque a minha mãe, quando ficou grávida, voltou para casa dos pais. Aham, Então, eu fiquei lá sempre com os meus avós até os 12. entendi. E ela não casou de novo, não teve outro relacionamento? Sim, porque logo depois que eu nasci, antes de ter um ano, ela relacionou-se com outra pessoa e teve outra filha. Tá. Então, eu sempre fiquei assim para trás. Você foi a primeira filha dela, mais velha? Eu fiz uma constelação e apareceu que ela teve outro filho antes de eu, e não Tá, nasceu. tá. Então tá. Eu vou pedir, Edmira, para você escolher alguém para te representar. Uhum. Hum, a Patrícia, Souto, Sato, Sato. Patrícia, você aceita representar a Edmira? Tá. Edmira, escolhe alguém para representar o seu marido. Quantas pessoas estão a participar mesmo? Se eu estou a ver, pode ser a Thalita. Thalita, você aceita representar o marido da Edmira? Aceito. Ok. Patrícia, o que que você sente quando olha para Thalita? Não consigo colocar muito bem, assim, eu olho, ela me atrai, olhar para ela me atrai. É, Uhum, mas eu sinto também um distanciamento, sabe? Eu não sinto um distanciamento. tá. Uhum. Thalita, o que que você sente quando olha para Patrícia? Tristeza. Você sente uma tristeza. Uhum. Eu vou pedir para a Thalita olhar para a Patrícia e dizer para ela: eu sinto sua falta.
Eu sinto sua falta. Como é para você dizer isso? É como se eu quisesse ela aqui comigo. Uhum, E eu sinto essa falta dela. É como se eu desejasse ela aqui, mas ela não está disponível para mim. uhum. Como que você se sente ouvindo isso, Patrícia? Eu sinto um carinho, sinto assim, mas não reverbera para mim. Não, é como se tivesse um véu aqui. Eu Hum, gosto, me atrai, mas não é quente, assim, sabe? Minha mão tá gelada, eu tô sentindo um pouco de peso nos ombros, mas é aquilo, não tem uma conexão. Eu tenho um carinho, mas eu não sinto uma conexão. tá. Eu vou pedir para a Edmira escolher alguém para representar a sua mãe. Ana Carolina. Ana, você está disponível? Tá. Você aceita representar a mãe da Edmira? Aceito. Ok. Patrícia, o que que você sente quando olha para Ana? Bom, quando ela entrou, eu senti um calafrio da cabeça aos pés. Aham. E eu tenho muito mais vontade de olhar para Ana, de chamar a atenção da Ana do que da Thalita. Uhum. É, o que que você sente, Ana, quando olha para Patrícia? É pesado. Pesado? Tá. Eu vou pedir para você olhar para Patrícia e dizer para ela: eu sinto muito, filha. Eu sinto muito, filha. Como é para você dizer isso? É pesado demais. Uhum. Como que você se sente ouvindo isso, Patrícia? Eu sinto um estremecimento, mas não sinto verdade, não sinto profundidade, assim, sabe? Continuo com a mão gelada, continuo incomodada, um aperto no peito, uma coisa que não se resolve, assim. Tá. É, Eu vou pedir para você, Patrícia, olhar para Ana e dizer para ela: eu sinto muito sua falta, mãe. Eu sinto muito sua falta, mãe. Como é para você dizer isso? É pesado, é forte, mas ao mesmo tempo eu não consigo sentir essa frase. Eu não consigo falar com verdade. Sim, foi muito racional. É, Uhum. Eu vou pedir, Edmira, para você escolher alguém para representar o seu pai. Maria João. Maria João, você aceita representar o pai da Edmira? Aceito. Ok. Ana, o que que você sente quando olha para Maria? não está definido. Algo não definido. Tá. Mas não sinto peso. Não sente peso. Não. Tá. Patrícia, o que que você sente quando olha para Maria? não sinto nada. Sinto um distanciamento maior que o da Thalita. Aliás, não tem carinho, não tem afeto. Existe, né? Percebi, entrou, mas Tá. não tenho nenhum sentimento. Uhum. Maria, com quem que você se conecta? Eu comecei-me a afastar quando
Quando me liguei ao pai foi mesmo. Estou muito fora e sinto mais proximidade da Patrícia do que da Ana Carolina. Uhum. Tá. O que você sente em relação à Patrícia? Com esse afastamento todo, eu não existe, não existe muito afeto, mas é como se os meus olhos sorrissem para ela. Uhum. Tá, eu vou pedir para você olhar para a Patrícia e dizer para ela: eu sinto muito, filha. Eu sinto muito, filha. Eu não consegui lidar com isso. Eu não consegui lidar com isso E por isso eu me afastei. e por isso eu me afastei. Como que você se sente ouvindo isso, Patrícia? Me sinto um pouco mais reconfortada. A mão esquentou. Ainda tem um peso forte, mas deu uma aliviada. Uhum. Uhum. Com quem que você se sente mais conectada nesse momento? Me deu mais vontade de olhar para a Thalita agora. Tá. Como se eu começasse a aparecer para mim, assim. Uhum. Quando entraram meus pais, ela sumiu, né? E agora eu comecei a olhar um pouquinho mais para ela. Tá. Eu vou pedir, Patrícia, para você olhar para Maria e dizer para ela assim, ó. Foi muito difícil para mim, pai. Foi muito difícil para mim, pai. Mas agora eu vejo. Mas agora eu vejo. Eu tenho muito de você em mim. Eu tenho muito de você em mim. Como é para você dizer isso? Reverbera um pouco mais. Reverbera. Tem ainda uma sensação aqui de peito apertado, né? Mas reverbera mais. Eu acredito mais no que eu tô falando. Uhum. Uhum. Você vai olhar para Maria e vai dizer assim, ó. Eu fui muito leal a você. Eu fui muito leal a você. Como é para você dizer isso? É uma libertação. Uhum. Uma libertação. Abriu aqui. Uhum. Como que você se sente olhando para a Thalita nesse momento? Mais confortável. Mais. Começo a sentir a possibilidade de conectar. Uhum. Eu vou pedir para você olhar para ela e dizer assim, ó. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Antes eu não te via, Antes eu não te via, mas agora eu te vejo. mas agora eu te vejo. Como é para você dizer isso? Um alívio. Uhum. Tava com um nó aqui, desde que eu olhei para a família, e agora deu uma aliviada. Uhum. Como que você se sente ouvindo isso, Thalita? É como se a gente pudesse recomeçar, ela tivesse sinalizando que está disponível
Uhum. Uhum. Tô com um choro engasgado aqui desde o começo da constelação. Uhum. Engasgado mesmo, não é vontade de chorar, Eu também tô um negócio aqui, assim. com vontade de chorar. Mas não consigo, sabe? Tipo, É uma coisa assim, é uma vontade de chorar, uma emoção forte, mas não. Uhum. Eu vou pedir para você, Patrícia, e para você, Thalita, olhar uma para outra e dizer assim: nós somos iguais. nós Nós somos somos iguais. iguais. Ai, gente, a emoção tá vindo aqui já. Como que vocês se sentem? Eu tô leve. Eu me sinto com esperança. É estranho. Eu me sinto livre, como se eu tivesse que, como se eu já pudesse não fingir mais, Uhum. E eu tô sabe? com um sentimento assim de começo, de recomeçar, sabe? Uhum. Vocês vão olhar de novo uma para outra e vão dizer sim. Sim, Sim. É isso. Vou pedir para vocês respirarem fundo, sair dos papéis, sair do campo. Gente, foi tão profunda essa constelação, muito profunda. Quando a Maria entrou no campo, eu olhava para a Patrícia e eu pensava, elas são iguaizinhas. É o mesmo movimento, é a mesma forma de lidar. Sim. Percebe, Edmira? Sim, porque a minha mãe sempre jogou na minha cara que eu sou igual ao meu pai. Então, inconscientemente teve essa liberdade desde antes de conhecer ele. Uhum, uhum. Uhum. Quem era a Thalita mesmo? A Thalita era o marido. O marido. Ah, tá. Uhum. Uhum. Então é isso. Vocês têm alguma pergunta, gente? Vocês participaram ou admira? Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Ela tinha essa dificuldade de entrega pelo relacionamento dela com a mãe e com o pai, mas por uma questão de ausência, de falta, porque, assim, fica muito claro quando a Patrícia fala, mas é como se eu tivesse uma nuvem dela, é como se tivesse algo entre ela e o marido que impedia isso de acontecer, certo? Dela essa entrega que ela mesmo relata. Essa entrega, ela não acontece por conta de algum trauma da criança ferida. O que foi, assim, qual foi a chave, o que mesmo foi que causou essa... Porque, assim, eu tenho uma dificuldade de entrega muito grande também no meu relacionamento. Uhum. Então, é claro que, gente, cada caso é um caso, tá? Então, assim, não generalizem a solução que foi dada aqui para o caso de vocês. Mas, assim, especificamente pegando aqui o caso da Edmira, primeiro que foi uma história de muita ausência do pai, né? Teve essa questão de um movimento interrompido no momento em que ela estava sendo gestada já. Então, mesmo, por exemplo, que o feto não tenha consciência, ele está vivenciando toda esse campo de memória já atuando fora dele, né? E, então, ele é absorvido por tudo isso. E teve essa questão da intenção de aborto. Então, é como se ela sentisse no campo dela uma rejeição do pai em relação a ela, e para se proteger dessa rejeição que ela sentiu, ela rejeitava o pai. Então, a postura da Patrícia tá aí, sabe? Tá aí. Só que o que o Bert diz? Toda exclusão vai gerar uma compensação. O que resultou essa exclusão nesse campo? Ela compensar o mesmo movimento do pai. Então, como que ela lidava com a vida? Ela fugia, igual o pai fugia. Então, eu não vou dar conta, eu vou fugir.
eu vou me afastar, eu vou me distanciar. Então, o que que a gente fez aqui? Integrar, incluir esse pai, né? Trazer esse reconhecimento, trazer à tona o que estava acontecendo dentro dela. Quando ela fez isso, né, que a representante, na verdade, a Patrícia, ela conseguiu olhar para você que estava representando o marido de uma outra forma. Por quê? Porque, de certa maneira, ela movimentou aquilo que estava aprisionando ela, numa compensação. Certo? Certo. Mais alguém? A Ana tinha levantado a mão. Sim, sim. Foi basicamente o que a Thalita falou. Uhum. Era basicamente a minha dúvida. Tá. Pode falar, Patrícia. Eu tive uma sensação, assim, ao final da constelação, de que sim, era um passo, mas era muito um primeiro passo, sabe? Assim, muito começo, muito, ainda muito travado, muito, quase uma máquina enferrujada que estava começando a se mexer, né? Sim. Então, não sei se faz parte, não sei se tem a ver também com o momento da Edmira, mas eu tive muito essa sensação de que é um esforço ainda muito grande, é uma barreira muito grande para ser movimentada. Então, só começo, assim. Mas feliz, uma sensação de alívio, mas ainda muito trabalho para fazer. Sim, é um processo. Na verdade, o que, agora pegando o exemplo, né, da história dela, é uma história de rupturas muito fortes, entende? De movimentos de amor interrompido muito presentes e marcantes ali. Então, assim, essa questão com o pai, ela é muito forte porque gera inconscientemente essa noção de que muitas vezes eu não mereço. Eu não mereço a vida, eu não mereço o amor, eu não mereço, enfim, eu não mereço algo bom. Então, isso é uma primeira marca. É por isso que o pai estava tão presente aqui, porque é uma primeira instância. Mas tem sim uma questão com a mãe, tem sim uma progressão disso, porque foram várias situações na vida dela ali que ela viveu essa ruptura, e o movimento dela é de se fechar. Tipo assim, eu não sei lidar, eu vou fugir, eu vou evitar essa situação, não quero nem ver. E que, na verdade, né, a gente fala que tudo aquilo que a gente exclui, que é esse passado, isso começa a se refletir e se mostrar na nossa vida para a gente olhar, para a gente lidar. Então, assim, o marido, aqui no caso, não tinha nada a ver com a questão. A trava estava lá atrás, só que ele estava mostrando tudo isso para ela. Então, basicamente é isso. E é um processo, é como a Patrícia falou, não é assim. Não existe uma solução na nossa vida. A gente tem várias camadas para ir acessando e movimentando isso dentro de nós, tá bom? Pode falar, Edmira. Sim, como isso é um começo ainda, tem algum exercício que eu possa fazer para ir destravando essa abertura para o relacionamento? Uhum. Você pode deixar o teu marido existir, sabe? Dar abertura para ele, se aproximar dele também. Eu sei que uma pessoa que ela tem um movimento, quando uma pessoa tem um movimento de amor interrompido muito forte, ela tem dificuldade, muitas vezes, de tomar uma iniciativa, de pedir amor. Sabe, eu tô sentindo sua falta, eu queria mais tempo com você, de expressar isso. Então, é um movimento evitante, tipo assim, eu não vou nem tentar porque eu vou ser rejeitada. Então, dê essa abertura, comece a se permitir ser amada, assim, sabe? Ele quer, ele está disponível, ele quer você disponível também, tá bom? Sim, ok. Tá. Mais alguém? Então, pode falar, Patrícia. Só queria compartilhar, porque eu comecei a procurar muito, né? Buscar muito meu autoconhecimento depois que eu fui mãe. Porque eu comecei a ler muito sobre a maternidade e tal, e comecei a ouvir a história do movimento interrompido, né? E comecei a me identificar e criei alguns pactos comigo mesmo que eu ia tentar evitar o máximo que eu pudesse com os filhos. Então, eu acho que todo mundo faz isso, né? Quando a gente tem filhos, a gente tenta evitar a repetição dos nossos traumas. E uma coisa que eu tenho muito, eu tenho alguma coisa de
eu ainda não consigo identificar muito bem sobre a questão do movimento de amor interrompido, que eu nem sei se é assim que fala, mas é essa interrupção da busca por um carinho, por alguma coisa que ela não aconteceu como deveria. E eu tenho muita dificuldade de demonstrar afeto, né? E meu marido adora abraçar. Então eu tenho essa facilidade com ele, porque então, é muito fácil, porque eu não preciso pedir, né? Ele tá o tempo inteiro, então é só chegar perto que já abraça. Então não sei se ajuda, Edmira, mas assim, toda vez que eu tô procurando, que eu tô precisando, eu já encosto ali, porque eu sei que o abraço vem espontaneamente, né? E para eu não perder espaço com os meus filhos, porque como meu marido abraça muito, nossa, eu fiz vários falhos. Como meu marido abraça muito, eu não quis perder espaço com os meus filhos, né? Então eu comecei a abraçar também as crianças muito, para eles aprenderem a procurar os dois, né? E eu não perder muito esse espaço, mas se puder ajudar de alguma maneira, eu comecei onde era mais fácil, onde eu sei que nunca negaria um abraço e tem essa espontaneidade essa espontaneidade maior, né? Então, só para compartilhar. E como é curativo o abraço, né? Porque às vezes a gente só tá, sei lá, acordou com o pé esquerdo e a gente só precisa de um abraço, a gente não precisa de mais nada. E quão difícil é pedir, né? A gente deixar claro que é só isso que eu preciso ficar aqui quietinha, só, sabe? Descansar um pouquinho aqui. E é isso, é a gente se abrir também, ter essa abertura do pedir, quebrar essa barreira do medo, porque lá atrás a gente tem que entender que quando aconteceu essas rupturas, quando a criança dentro de nós buscou e não teve, né, a gente não tinha muita noção do que estava acontecendo, a gente não tinha clareza de como pedir, e a gente leva essa trava para a vida, a gente acredita que se eu não pedir agora, se eu pedir agora, automaticamente vai ter essa recusa como lá atrás aconteceu. Então, assim, a Patrícia compartilhou que às vezes ela não sabe onde isso aconteceu na vida dela, mas às vezes esse movimento, ele não é intencional, ele não é, tipo assim, é uma coisa simplesmente do destino, né? E eu posso falar por mim, porque eu também vivi essa interrupção, porque eu nasci com infecção urinária e eu precisei ficar internada na maternidade e eu sofri essa ruptura no momento em que eu nasci. Então, eu posso imaginar, né, pelos relatos que o Bert fala, o quanto que isso foi danoso ali no momento, porque eu senti muita falta e eu sinto essa trava no meu corpo também, essa dificuldade do afeto, mas que a gente precisa trabalhar, né, para se abrir, para entender que não, de uma forma consciente, que não é aquela imagem que a gente teve lá atrás. Tá bom? Tá. Okay? Mais alguém? Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Achei muito bacana que essas constelações que a gente fez, a primeira e a segunda, era o tema que a gente está trabalhando no momento, né? Isso é bacana também. Claro que talvez nem sempre vai acontecer dessa forma, mas achei bem legal, que complementa o nosso estudo aqui. Tá bom, gente? Obrigada novamente. Desculpa aqui as questões tecnológicas que deram essa bagunça no começo, mas na próxima semana vai ser diferente, tá bom? Obrigada, viu? Até a próxima. Beijão. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa Boa noite. noite.